Vamos dar sequência e vamos continuar vendo alguns outros recursos. Abram aí a pasta de Photoshop, né, e um arquivo chamado Olhos. Deixa eu achar a imagem chamada Olhos. Essa aqui, ó. Vamos começar a trabalhar com matiz e saturação aqui dentro do Photoshop. Quando eu posso usar esse recurso e quando eu não posso? Eu posso usar quando a área possui cor. Como assim, né? Por exemplo, o olho aqui ele é definido como uma área sem cor e a boca é definido como uma área com cor. Por que, que o olho é definido como uma área sem cor? O olho, sobrancelha, porque ele ou é bege, né, cinza, preto ou branco. Então essas são as áreas que não funciona a matiz aqui. É uma área que não tem cor. Como assim? Vamos fazer na prática aqui. Ó. Vou pegar o laço e vou selecionar o lábio com o laço. Então vou usar aqui os pontos para manter, né, a seleção em volta do lábio. Ok. Vou fazer de forma rápida, tá? Já é para ser rápido na aula. Não vai ficar 100% perfeitinho não, mas vamos lá. Ok. Ok. Beleza. Feito isso, um duplo clique, ele fecha aqui a nossa seleção. Então, tenho a seleção, eu vou fazer o seguinte. Aperto Ctrl U, ele abre a caixinha de matiz. Como o local é aqui, imagem, ajustes, matiz, saturação. Então, ela vai ficar justamente naquele painel. A matiz é a cor. Então, se eu for mexendo na matiz, ele vai mexendo naquela cor, né, do lábio. Aqui, ó, cores frias, cores quentes. Então, à direita ali, geralmente ficam as cores quentes. Então, vou colocar aqui um tom de rosa. Beleza. A saturação vai me definir a intensidade daquela cor. Quanto menor a saturação, menos cor. Quanto maior a saturação, mais forte aquela cor. Então, vou deixar aqui nem muito forte, mas também nem muito fraquinho, não. E a luminosidade eu já mostrei, que é para clarear ou escurecer, eu não vou mexer nesse caso. Então aqui, ó, a matiz funcionou. Vou dar OK. Vou dar um Ctrl J só para que eu converta essa área em uma camada. É importante que vocês costumem fazer isso, porque se eu precisar mexer na boca depois de novo, eu não preciso selecionar. Basta eu segurar o Ctrl e clicar em cima do desenho da camada, que ele já seleciona aquela área para mim. Então, se você precisar de fazer alguma alteração, você já tem ela em uma camada independente, fica um pouco mais fácil. Se eu for fazer com o olho, eu vou usar até essa mesma ferramenta, poderia ser elipse, poderia ser caneta, né? A caneta é que ficaria mais perfeitinha para me selecionar ele. Façam da forma que vocês quiserem. Aqui Ctrl+, ó, se você quiser aproximar um tiquinho o zoom aí, para não ter tanto problema, né, de selecionar ali distante, ó, fica mais fácil. Ctrl+, você aproxima o zoom. Ah, eu preciso de selecionar os dois olhos ao mesmo tempo, então eu posso clicar aqui nessa segunda ferramenta, que é adicionar a seleção, pressiono aqui essa barra de espaço para ele colocar a mãozinha e faço a seleção do outro lado sem problema. Ou aperto a tecla Shift também, funcionaria. Ok, vou fazer bem rápido aqui. Ó, fechou a seleção, eu comecei de novo, errei, aperto Delete, que ela apaga o último ponto e ele volta para o anterior. Se eu der um Ctrl U agora, aquilo que eu estava falando, não funciona a matiz. Opa, primeiro erro, ele está me falando que não é possível mexer nela porque essa área está vazia. Não, mas não tem olho ali? É, mas ela está vazia, porque eu estou na camada da boca. A camada da boca eu vou ocultar de baixo. Não existe realmente aquela área, está vazia. Então tem que clicar no plano de fundo e aí sim eu aperto o Ctrl U. Porém, se eu mexer na matiz aqui, ó, ele não vai trocar nada, porque como eu falei, é uma área sem cor, então lá, ele não consegue fazer nenhuma modificação ali que funcione nela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar do pincel para poder fazer a alteração. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o pincel e vou criar, né, uma ferramenta que já está para ele AB e vou criar uma cor aqui dentro do olho através dele. Vou clicar aqui no pressionar colchetes para ampliar ele um pouquinho, beleza. Vou utilizar não o modo normal e sim o modo de cor, porque se eu uso o modo normal ele vai colocar toda a área com a mesma tonalidade. O modo cor respeita a área já existente ali, então onde está preto ele vai deixar com um tom, por exemplo, se eu vou colocar aqui uma cor azul, vai deixar azulado, mas voltado ali para o lado do preto e aonde está cinza para o lado do cinza. Então ele vai manter, né, um pouco a tonalidade daquela cor. Vou diminuir também a opacidade, vou testar aqui por enquanto com uns 35%. Beleza, vou dar um clique sobre o olho. Ele vai colocar para mim aquela cor. Ok, é isso mesmo que eu quero. Vou dar um Ctrl 0, um Ctrl J para que ele duplique, ó, duplicou a camada, chama camada 1, vou chamar ela de olhos. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é o seguinte, é testar o modo de visualização da camada. Por exemplo, se eu clicar aqui em boca e trocar aqui em cima, ó, do modo normal, tem diversos outros efeitos aqui de luminosidade. Vou clicar aqui embaixo ó, e vou apertando a seta para cima. Cor, saturação, não prestou, matiz, não está dando diferença nenhuma aqui
em alguns desses modos. Depois eu vou dar uma analisada aqui porque que ele não está alterando. Eu creio porque eu tenho outra camada ali embaixo. Então nos olhos aqui, deixa eu ver se nos olhos ele... Opa, não, ele está assim, é porque eu não cliquei realmente em cima dela. Então ele não estava, ele estava modificando ali, mas é porque eu não confirmei realmente ela. Ah, sim. Então olha aqui, por exemplo, luz direta no lábio, sobrepor. Então é porque ele está demorando um pouquinho para carregar, ele está um pouquinho pesado. O que eu quero passar para vocês é isso. Sempre testar esses modos aqui de camada, ó, que às vezes você consegue um efeito bacana ali. Nos olhos, por exemplo, eu coloquei luz direta, ele deu uma luminosidade. Aqui na boca também sobrepor, olha como que já houve um ganho. Então sempre testem isso aí. Próxima aula a gente vai dar sequência.